Comissão Mista de Mudanças Climáticas debate a crise hídrica no Vale do São Francisco. Regulamentação do trabalho de agentes comunitários de saúde é aprovada na Comissão de Assuntos Sociais. E projeto de lei pretende tipificar no Código Penal o crime de molestamento sexual. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas realizou hoje uma audiência pública para discutir a crise hídrica da bacia do Rio São Francisco. Nos últimos 4 anos, a falta de chuva tem diminuído a vazão das barragens, atrapalhado os projetos de irrigação e afetado a economia da região. O acompanhamento da vazão das barragens alimentadas pelo Rio São Francisco e realizada desde o início do século XX, mostra que dos 6 piores anos da série histórica, iniciada em 1932, 4 deles foram registrados a partir de 2014. Fernando de França, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, dá como exemplo a situação da barragem de Três Marias. 2014, que foi o pior ano, por isso que estamos falando aqui de Três Marias, né? O pior ano do histórico, 2017 o atual, o segundo pior, 2015 e 2016. Então a gente tem realmente uma sequência bastante desfavorável aí, tanto para Três Marias como para Sobradinho. Uma das situações mais dramáticas é da barragem de Sobradinho, que no final de 2015 chegou a apenas 1% de sua capacidade total. Henrique Araújo, da Chesf, resumiu a situação de cada barragem do Vale do Rio São Francisco. O reservatório de Três Marias, ele hoje se encontra com 17,5%. O reservatório de Taparica, que é também um reservatório importante, que abastece algumas captações do estado de Pernambuco, se encontra com 16%. E Sobradinho, que é a grande caixa d'água, que é onde tem uma representatividade maior para a região em termos de acúmulo de água, nós estamos hoje com 7,3%. Apesar da grave crise hídrica, segundo os especialistas, o Nordeste tem conseguido exportar energia em função da substituição da energia hidroelétrica pelas energias solar e eólica. Vicente Andreu, da Agência Nacional de Águas, defendeu a mudança de finalidade de operação das barragens do Rio São Francisco. Do nosso ponto de vista, na Bacia do São Francisco, também em termos de síntese, senhor senador, eu penso que a medida estruturante fundamental é a de mudar a prioridade da Bacia do São Francisco de geração de hidroeletricidade para segurança hídrica. Significa que, evidentemente, a geração hidrelétrica deve ser mantida e será mantida como uma prioridade, mas não mais como uma prioridade que determine as condições de operação dos reservatórios. A audiência pública foi marcada por divergências em torno de uma ideia polêmica, a transposição de águas do rio Tocantins para a Bacia do São Francisco. Sou daqueles que defendem o estudo de viabilidade ou não da transposição das águas armazenadas na Ileia Amazônica. Defendo um estudo, não só eu, como muitos outros. Essa vida que nós queremos para o São Francisco pode ser alcançada com muito menos recursos e com obras muito menos polêmicas do que essa obra da transposição do Tocantins. Aqui se falou de 5 barragens que já têm os estudos de viabilidade econômica desenvolvidos pela Codevasf, mas tem barragens como a de Jequitaí, em Minas Gerais, já está contratada, licitada, iniciada, e que também se somam a essas 5. Tem barragens identificadas também no Rio Grande, na Bahia. Eles atuam em todo o país, fazem um trabalho de prevenção importantíssimo, mas nem sempre são reconhecidos. São os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Hoje, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da Câmara que valoriza a carreira. A matéria segue agora para o plenário do Senado.
São 265 mil agentes comunitários de saúde espalhados pelo país. O piso salarial é de R$1.000 e as condições de trabalho nem sempre são as melhores. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais reestrutura as carreiras de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Para os agentes de saúde, é exigida a conclusão do ensino médio. A jornada é de 40 horas semanais, mas 10 horas serão destinadas para planejamento de atividades e formação técnica. Fica proibida a terceirização da atividade e os profissionais concursados poderão, sob supervisão, fazer curativos, aferir a pressão arterial e os níveis de glicemia. Tudo em nome da prevenção. Eles têm um papel muito importante, um papel muito estratégico, porque, como o senador Eduardo Amorim já disse aqui, são eles que estão no dia a dia, cotidianamente, chova ou faça sol. Não consigo entender como é que um profissional como esse ainda anda com a plancheta na mão, com o seu colete desbotado, sinalizando ali, no mínimo, realmente um desvalor a esses profissionais. Se eles tivessem, Moca, um celular, um computadorzinho de mão, ele passava para o presidente da República, para o ministro, para o governador, tudo sobre aquela família em tempo real. Então, a gente talvez evitasse desperdícios de medicamentos, evitasse desperdícios de profissionais, porque os agentes seriam esses orientadores, esses norteadores, como o projeto aqui bem desenha, bem delineia. O senador Amorim colocou por muita propriedade a questão das ferramentas, da qualificação. Isso nós temos que ter um comprometimento aqui da CARS de buscarmos essa qualificação com o Ministério. Além de detalhar as atividades típicas dos agentes comunitários de saúde, o projeto define o público que deverá ter acompanhamento permanente: gestantes, lactantes, crianças e adolescentes, pessoas idosas e dependentes químicos. Ultimamente, nós temos trabalhado muito no sentido de poder fazer uma medicina que tenha um mínimo de prevenção. E eu não consigo imaginar que não seja numa aliança extremamente forte com todos esses agentes comunitários. Principalmente no século XXI, as pessoas se dedicam mais à prevenção, porque aí é que está realmente a possibilidade de nós termos menos doenças, também, consequentemente, menos despesas com medicações e menos internações. E o trabalho de vocês, falando aí para vocês aí presentes, que são os guerreiros que batalharam aqui nessa casa e fizeram horas e horas de reunião, é fundamental nisso. Essa lei, essa PLC, ela representa a segurança jurídica que os agentes de saúde e agentes de endemias necessitam nesse momento. Nós estamos nos sentindo muito sensíveis na questão das portarias que estabelecem as nossas atividades. Também um reconhecimento também do nosso trabalho, elevação do nível de escolaridade dos agentes comunitários de saúde traz aí uma grande valorização para a nossa categoria. Enfim, para nós já significa uma grande vitória. Um projeto de lei apresentado pela senadora Marta Suplicy pretende tipificar no Código Penal o crime de molestamento sexual com penas de 2 a 6 anos de reclusão. A senadora argumenta que uma lacuna na lei impediu a prisão provisória do homem que há 2 semanas ejaculou no pescoço de uma mulher durante uma viagem de ônibus em São Paulo. O Código está parado na Comissão de Justiça desde 2009. Eu fiz uma emenda para que o estupro fosse uma coisa e molestação que aconteceu no ônibus fosse outra coisa. Não caminha. Então, o que eu estou fazendo agora? Um projeto de lei onde coloca a situação de molestação, como nós vimos no ônibus que aconteceu em São Paulo e virou notícia nacional, diferente. Ele não tem os mesmos anos de cadeia que tem um estupro, mas ele tem uma punição também, de acordo com a gravidade do crime, que é bastante grave. O semipresidencialismo é um sistema de governo já adotado em países como a França, em que o poder é dividido entre o presidente e o primeiro-ministro. O senador Antônio Carlos Valadares, entrevistado do Salão Nobre desta semana, é autor de um projeto que propõe a adoção do semipresidencialismo no Brasil.
presidencialismo, parlamentarismo ou semipresidencialismo. Em tempo de crise política, a discussão do sistema de governo volta à pauta. O presidencialismo é o sistema que nós temos hoje, em que o chefe de Estado e de governo é o presidente da República. No parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pela Câmara, como na Inglaterra. Lá, a rainha é a chefe de Estado, quem representa o país no cenário internacional, mas as decisões políticas são tomadas pelo primeiro-ministro. Se o Brasil adotasse esse sistema, o presidente seria como a rainha inglesa. Já o semipresidencialismo é um sistema misto que divide o poder político entre o presidente e o primeiro-ministro. É adotado em Portugal e na França. Aqui no Brasil, o autor dessa proposta é o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Ele defende que o semipresidencialismo dá mais flexibilidade para a troca do governo em caso de crise, sem o risco da instabilidade e sem a rejeição que o parlamentarismo tem entre a população. Mas Valadares acredita que para o Congresso aprovar uma reforma política ampla que mude o sistema de governo e adote o semipresidencialismo, seria necessária pressão popular por meio de um plebiscito. Esse novo sistema só será aprovado, realmente aprovado, ou terá aceitação no parlamento, se houvesse um plebiscito desse tipo. E aí a população fosse orientada, conscientizada da importância de mudar o regime. Do contrário, o batido é este. De 2 em 2 anos, crise no país. E o presidente da República, para governar, tem que cooptar parlamentar. É isso que nós estamos vivendo. E a população teme em achar que nada, parlamentarismo, coisa nenhuma. O programa Salão Nobre vai ao ar amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, depois do programa Argumento. E no Argumento de hoje, o senador João Capiberibe conversa com a jornalista Tânia Horman sobre a reserva mineral no Pará e no Amapá, conhecida como Renca. O Argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.